Vocês estavam me avisando que a terceira temporada de Station 19 tava muito boa. Só que por algum motivo eu tava descrente, não tava acreditando. A minha ideia era deixar a terceira temporada terminar pra depois maratonar todos os episódios de uma vez. Só que como a gente teve o final de Grey's Anatomy antecipado, os episódios de Station 19 continuam rolando toda quinta-feira. E vocês estavam pedindo muito análise de Station 19 aqui. Por que não assistir logo, não é mesmo? Até o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu assisti até o episódio 4. O primeiro episódio a gente já tem mais ou menos uma análise aqui no canal, que foi o crossover com Grey's Anatomy. Então vou deixar aqui no card pra você assistir. Eu não me aprofundo tanto, mas tem um bom resumo ali do que acontece. Mas antes da gente começar essa análise, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque me ajuda demais. O episódio começa com a apresentação do novo chefe de bombeiros. O nome dele é Dixon e ele não é um cara muito legal. Ao longo dos episódios a gente vai vendo que ele é extremamente machista. Ele é aquele tipo de pessoa que faz uma piada racista, homofóbica, machista, e depois ele dá uma risadinha e fala, hahaha, brincadeira. Ele faz isso várias vezes falando do pagamento das mulheres. Ele diz que gosta de contratar mulheres porque você pode pagar menos pra ela. Depois ele dá uma risadinha e fala, brincadeira. Tem um momento que ele tá conversando com o Warren e com o Sullivan e ele fala assim, por que vocês não procuram uma coisa mais a área de vocês, tipo basquete? Claramente uma discriminação pelos dois serem negros. O Ben pergunta pro Sullivan se ele vai deixar ele falar assim e ele fala, eu prefiro acreditar que ele tá falando só porque eu sou muito alto. O Dixon é aquela pessoa que, além de todas essas características maravilhosas que a gente acabou de citar, ele pega tudo que o batalhão faz, que a Estação 19 faz, e tira vantagem em cima, o que deixa todo mundo muito revoltado. Além dele impor várias normas e várias coisas que deixam todos eles irritados, ele ainda tira vantagem de tudo que é positivo. O Jack e a Maya ainda estão separados, e o Jack acredita que a Maya só se separou dele porque ela quer ser ali capitã. A Maya nega e diz que não, e ele diz, mas a gente tinha ali uma grande história. Ela fala assim, amigo, o que você tá falando? Que história é essa? A gente só ficou algumas vezes, você tá ali falando que a gente tem uma grande história, a gente não tem. O Jack fica bem irritado, ele passa esses 3 episódios enchendo o saco e só falando de que a Maya, ela é aproveitadora, de que ela tira proveito de tudo, que ela usa e joga fora. Realmente tá ali com o ego ferido porque ela não quis ficar com ele. A Herrera segue de licença, porque ela ainda tá suspensa, o Sullivan suspendeu ela. Então ela tá em casa e ela só passa o tempo dela em casa. Nisso, o Ryan volta de Seattle e vai até a casa da Andy. Eles se reencontram ali, eles começam a conversar quando eles escutam um grito. Eles correm até a casa da vizinha, que se chama Ruby, e ela se cortou com um copo. Ela disse que estava lavando uma taça e se cortou. Ela tem uma ferida bem profunda no braço e que pegou ali, acho que uma veia, uma artéria, alguma coisa aqui no braço, e ela tá sangrando muito e ela corre o risco de morrer pelo excesso de sangramento, por estar com uma grande hemorragia. A Andy pede pro Ryan ligar pro pai dela e pedir pra ele vir com a ambulância, porque a mulher não pode pagar uma ambulância. Ela diz que o pai dela não vai registrar. O Capitão Herrera chega e ele e a Andy começam aquela trocação de farpa porque os dois estão brigados. Quem lembra que eles tiveram toda aquela treta, que eles brigaram feio? Pois é, eles ainda não se resolveram. O Ryan não entende nada e ele fica meio que, gente, o que tá acontecendo aqui? Fica só ali no meio, mas também não fala nada. Quando o pai da Andy vai embora com a Ruby levar ela pro hospital, a Andy e o Ryan tem que ficar com os 2 filhos. Um deve ter ali mais ou menos 3 anos, 4 anos, e o outro é um bebezinho pequeno. Nesse meio tempo eles conversam bastante, o Ryan pergunta pra ela o que aconteceu. No começo ela fica meio receosa, mas ela acaba contando tudo pra ele. Eles têm ali uma longa conversa em que acaba surgindo o assunto do porquê o Ryan voltou. No começo o Ryan tinha falado pra ela, olha, o mundo não gira ao seu redor, porque ela falou assim, você voltou porque eu briguei com meu pai, não sei o que. Ele fala, não, ó, o mundo não gira ao seu redor. Mas mais pra frente a gente vê que sim, ele voltou por causa dela, porque ele teve uma discussão com a Jenna. A Jenna é aquela policial que levou ele pra San Diego, eles estavam namorando lá, tendo um rolinho. Ele conta que em um momento eles brigaram e ele acabou contando pra ela que ainda gostava da ex. A ex, no caso aí, a Andy. O grande plot twist, eu acho que a grande reviravolta do segundo episódio, eu acho que ninguém esperava. Me conta se você já esperava, vocês tinham tomado algum spoiler ou lido alguma notícia, porque eu fiquei no chão. Eu confesso que eu tô gravando esse vídeo e eu continuo no chão, porque eu não acredito que isso aconteceu. Eu tô até agora chocadíssima, não estou crendo no que aconteceu. Durante todo o episódio, o Ryan ficou brincando de policial e ladrão com um dos filhos dessa mulher. Enquanto ele tá conversando com a Andy, chega esse menino e ele tá com uma arma. Ele diz que a arma é da mãe dele. Então a mãe dele deixou ali em algum lugar que o menino conseguiu pegar. O Ryan vai tentar pegar a arma da mão do menino e ele acaba atirando. O Ryan é baleado e a Andy começa ali os primeiros socorros nele. Ele começa a ficar muito mal e a Andy já tenta ligar pro pai dela pra ele voltar e atender lá o Ryan. Já no comecinho do terceiro episódio a gente vê todos eles lidando com o luto. Gente, eu não acredito até agora que o Ryan morreu.
Não dá pra acreditar. E assim, no começo ele era um personagem que eu achava ele meio chatinho. Mas, mano, como que eles mataram esse personagem assim, tipo, pisquei e ele morreu? Não tô entendendo, até agora eu tô descrente. Eu confesso que eu fiquei esperando o episódio inteiro. Ele tava me alucinando no comecinho do episódio, porque ainda tava, ela tinha sido baleado e tava meio que tendo umas alucinação. Então eu fiquei esperando até o final do episódio que ele ia voltar, acordar e falar assim: nossa, imagina, eu sonhei em como seria se eu tivesse morrido. Só que não, ele morreu mesmo. Ele morreu, mano. Fiquei totalmente chocada, não tava esperando mesmo por isso. E de certo modo colocou a série em um patamar mais alto pra mim. Station 19 foi sempre uma série muito subestimada, porque era uma série pequena, com pouco elenco, que tinha pouco orçamento e que era um spin-off de Grey's Anatomy, então ela sempre foi muito subestimada. Então você imagina a minha surpresa quando eu tô assistindo a terceira temporada e ela tá nesse nível de qualidade. Pra esse vídeo ficar o mais sincero possível, eu assisti o episódio 2, 3 e 4 e já vim fazer a resenha pra vocês. Eu ainda não assisti o episódio 5. Então tudo que eu falar aqui de expectativas e o que eu acho que vai acontecer é com base no que eu acho que vai acontecer, porque eu ainda não assisti, eu não sei de nada. Então tudo aqui são realmente o que eu acho que vai acontecer. Mas voltando ao episódio, a Andy tá lidando ali com o luto e ela lida de um jeito diferente. Ela não chora, ela não demonstra e ela fica mais na dela. O Capitão Herrera vai falar com o Sullivan e pede pra ele não promover a Andy. Todo mundo sabe que o cargo de capitã agora seria dela, mas ele pede pra ele não promover ela porque ela não vai aguentar. Ela acabou de perder ali o melhor amigo dela e ele realmente acha que ela não... se ela for capitã agora, vai ser um desastre, ela vai acabar perdendo uma grande oportunidade, talvez até estragando a carreira dela de alguma forma. Eu entendo a posição dele como pai, querendo proteger a filha, só que, cara, isso é muito chato. Ninguém pode decidir as coisas assim sobre a sua vida pra você, sabe? Se você tem qualificações pra ser eleita ali, elegida capitã, e chega o seu pai e faz isso, cara, nossa. Pois bem, Sullivan no começo fica meio receoso, ele acha que a Andy merece lá o posto, mas o que ele faz? Promove a Maya. A Maya, então, é a nova capitã da estação e adivinha, ninguém fica feliz com isso. Todo mundo acha, todo mundo pensava que seria o cargo da Andy, inclusive a Andy fica chocadíssima quando ela descobre, porque ela também achava que o cargo seria dela, porque de fato ali era pra ser dela, né? Só não foi porque o pai dela pediu pra não ser. Então ninguém lida muito bem com a Maya como capitã, ela tem um jeito de ordenar, mandar, a fazer as coisas diferente, ela tem toda aquela coisa de sou atleta olímpica. Eu gosto da Maya, mas esse negócio de sou atleta olímpica me irrita um pouco, porque já tá batido, já tá cansado, todo episódio eles repetem a mesma coisa, e aí ela tem essa coisa de, ai, vamos treinar muito, vocês precisam de disposição. De certo modo faz sentido, eles trabalham com o corpo, eles precisam ter um corpo forte pra levantar a estrutura, pra puxar mangueira, pra não sei o que, tudo que eles têm que fazer. Mas por outro lado me irrita muito e eu acho que ninguém lá também gosta muito, todo mundo fica bem irritado. Enquanto isso a Andy pede pra voltar a trabalhar, o Sullivan fica meio hesitante, mas ele acaba deixando ela voltar e eles vão atender ali um chamado. O chamado acaba sendo mais grave do que eles esperavam, então eles pedem o apoio de toda a equipe. Tá tendo um vazamento e eles precisam retirar e evacuar todo um lugar como se fosse um centrinho assim de comércio bem pegadinho, e o início é numa loja de noivas. Lá eles atendem uma mulher que foi o motivo deles terem ido a princípio, que ela caiu e bateu a cabeça. Ela tava provando vestidos de noiva e o pai dela tava junto com ela. A gente vê que eles não têm uma relação muito fácil, ele foi um pai ausente, agora ele tá tentando recompensar, tentando voltar a falar com ela, ele passou a vida inteira longe dessa menina, e ele fica tentando recompensar, comprar o vestido, pagar o casamento, e ela é muito durona. Ela fala que ele não vai conseguir comprar ela e que nunca vai substituir todos os 30 anos afastado. Então eles têm essa relação bem complicada, em que ela tá bem magoada, ele tá tentando ali recuperar o tempo perdido. Quando o Warren chega no lugar, ele começa a fazer o atendimento da mulher, porque ele é mais especializado, ele entende um pouco mais de medicina do que os outros bombeiros, então ele vai atender na ambulância essa mulher. Enquanto ele tá atendendo ela lembra que esqueceu alguma coisa na loja de noivas, a que tá tendo um vazamento, e o pai dela fala que vai buscar. Eles começam a falar, não, não vai não, mas ele acaba conseguindo ir. Quando ele tá saindo pra ir pra loja de noiva, estoura um bueiro e em chamas assim por causa do vazamento que tá rolando, e atinge ele. Depois de muito tentar salvar esse senhor, ele acaba falecendo e ela se arrepende demais, ela chora muito, ela diz que queria ter perdoado o pai dela, ela entra em desespero e não tem mais o que fazer, né? O pai dela morreu. O Warren fica muito bravo, ele tá ali furioso, porque um pouco antes ele propôs pro Dixon, o novo chefe de bombeiros, a fazer uma coisa muito louca, muito única, que ele queria ser tipo um cirurgião de campo. O Dixon fala que isso é uma loucura, mas ele tenta explicar que é como se fosse na guerra, sabe quando você tá na guerra e precisa atender no lugar? É mais ou menos isso que ele quer fazer, porque muita gente morre porque não dá tempo de chegar no hospital. Então ele propõe fazer uma ambulância super equipada e que eles vão ser os primeiros a ter essa tecnologia
e que vai ser inovador, que seria bom pras manchetes e pra publicidade. No primeiro momento, o Dixon recusa, ele fala que de jeito nenhum, nem dá bola pra ele. Mas depois disso que acontece com a noiva, o Warren tá tão pé que ele começa a falar um monte na cabeça do Dixon, come o juízo dele até que ele aceita e ele concorda em fazer aí essa ambulância especializada, toda equipada, pra atender, como se fossem uns primeiros socorros, só que mais, por exemplo, se precisar uma mini cirurgia ali, uma coisa em campo. O Warren, que é bem qualificado, porque ele é médico e ele também já foi anestesista e ele é bombeiro e ele já foi um milhão de coisas, porque ele não para numa profissão. Então ele seria bem apropriado. E ele também cogita aí em chamar alguns médicos pra participar dessa ambulância, alguma coisa assim. Ainda não tem nada certo porque ainda não aconteceu. Até o episódio que eu tô agora, o episódio 4, eu vou começar o 5, ainda não aconteceu. Então é tudo teoria, eles só falam assim por cima. Ele propõe que o corpo de bombeiros pague metade e que o Grey Sloan dê a outra metade do investimento pra produzir aí essa ambulância. Então ainda não aconteceu, tá tudo no papel, ainda não rolou nada. Enquanto isso, o Jack tá tendo ali um momento bem difícil, porque ele levou ali um chute da Maya, ele não tá sabendo lidar com isso, e em um momento ele vai pro bar aí com os companheiros dele, e lá ele conhece uma mulher. Ele acaba ficando com essa mulher, e só depois que ele vai finalmente com ela, que ele descobre que essa mulher é esposa de um dos companheiros dele lá da estação. Esse rapaz se chama Vasquez e ele tá lá temporariamente, ele é de outro período e ele tá lá só pra cobrir o turno da Herrera e ele acaba ficando alguns episódios. Ele não é um cara muito legal, ninguém vai muito com a cara dele, então ninguém sabia que ele era casado, que aquela ali era a esposa dele. O que me deixa meio assim é que o Jack no começo fala, não, você é casada, não acredito, meu Deus do céu, que ofendido estou. Num próximo episódio ele já tá lá ficando com a menina, sabendo que ela é casada, continua com ela, continua dormindo com ela várias e várias vezes. Então, tipo, poxa, Jack, me ajuda a te ajudar, amigo. Eu achei que você não ia ficar mais com ela, que você ia ser super certinho. Tá não, tá lá metendo chifre na cabeça do amigo. Bom, ele não é tão amigo assim, né? Mas mesmo assim, tá errado, não façam isso. No episódio 4, a JJ, vocês lembram da JJ, aquela personagem super engraçada? Pois é, ela volta e ela tá gravidíssima do Miller. Pois é, o Miller vai ser pai, gente. Pelo menos eu não sei, né? Vai que o filho não é dele mesmo, não sei. Até o episódio que eu tô, a gente acha que o filho é dele. É muito estranho eu fazer análise sabendo que já tem os outros episódios pra eu assistir e eu não assisti ainda. Eu já queria ter assistido esses episódios ontem, tá? Não assisti pra ser o mais sincera possível. Hoje eu vou assistir o episódio 5, 6 e 7. Então essa semana entra aí pra vocês a segunda análise do episódio 5, 6 e 7. Uma das novas políticas, das novas coisas aí que o Dixon implementou é que eles vão ter que patrulhar os campos mais pobres, os bairros mais pobres da cidade. Então sempre vai ter uma ambulância que vai ir num dos lugares mais pobres pra tá lá vendo se tem alguém ferido, se pode ajudar em alguma coisa. Nesse primeiro momento quem vai é o Jack e o Warren, enquanto isso o resto da equipe fica todo mundo lá treinando com a Maya, todo mundo putíssimo com ela, levantando peso e se passando raiva. E quando eles terminam, chega lá o Miller, que tava recebendo a notícia de que ia ser pai, e ela vira pra eles e fala, vamos fazer tudo de novo! Eles já ficaram lá, acho que nos 40 minutos, 1 hora, treinando, e quando ele chega, por ele ter se atrasado, ela faz todo mundo fazer tudo de novo. Fica um clima bem tenso, porque a Andy fala, eu não vou fazer, não vou, já fiz. E aí elas batem de frente, porque a Andy não tá aceitando de jeito nenhum que a Maya passou e pegou o cargo dela. De certo modo, eu entendo a Andy, mas eu acho que ela tá sendo um pouco imatura. Porque, mano, ela não tem culpa de que a Maya foi promovida. A gente sabe que a Andy só não foi promovida porque o pai dela falou. Mas e se ela fosse promovida pelos próprios méritos? Ela ia ficar puta porque a amiga conseguiu o cargo e ela não? Sabe? Então eu acho um pouco infantil aí do lado da Andy. Entendo em partes, mas não no todo, não concordo, eu não faria igual. Talvez eu ficasse brava, talvez, provavelmente. Mas não vai descontar na amiga. Que a amizade fraca delas, toda hora elas têm um problema e elas discutem e aí acabou a amizade, toda hora a mesma coisa. Chatice isso, acho bem chato. Durante a patrulha, o Jack e o Warren veem uma menininha num bequinho assim, numa rua, e o Jack vai atrás dessa menina. O Jack encontra um irmão dessa menina, eles estão ali tipo irmãos adotivos, sabe? Eles vivem juntos porque eles fugiram da casa de alguém, se eu entendi direito, ou eles fugiram do lar adotivo. Então eles moram escondidos ali, tipo numa barraquinha, só que um dos irmãos, que é o Joey, eu já fiz análise pra vocês do episódio que aparece o Joey, do Joey com a Bailey, toda essa história bem bonita deles, lá nas análises de Grey's Anatomy. Então você precisa assistir
assistir as análises de Grey's Anatomy pra estar em dia também aqui com o Station 19, porque elas andam bonitinho, andam junto. Queria eu ter assistido antes, né? Mas tudo bem, tô assistindo agora, então bola pra frente. O Warren e o Jack fazem todo o atendimento do Joey, que é esse menino aí que ele tá... acho que ele quebrou a clavícula, uma coisa assim aqui assim na região da clavícula, e ele vai pro Grey Sloan. Durante todo o atendimento a gente tem flashbacks, inclusive flashbacks são bem recorrentes até esse momento da temporada, porque a gente teve aí flashbacks do Ryan com a Andy, a gente teve flashbacks do Jack agora, que eu já vou contar pra vocês, e a gente teve também flashback do Warren quando ele era mais novo, contando a história dele com o Danny, que é um amigo dele que sofreu um acidente quando ele era bem novinho. Então a gente teve bastantes flashbacks aí nesses episódios, até o momento agora tá rolando bastante flashback. Mas num flashback em questão, que é o do Jack, a gente descobre que ele viveu em lares adotivos, em que ele tinha irmãos adotivos, e tem um paralelo entre essa família que ele tá tratando agora, que são esses irmãos que vivem juntos, com a vida dele mesmo, que ele tinha irmãos e que ele foi separado porque eram irmãos adotivos e ele perdeu num incêndio os pais adotivos deles, então eles tiveram que ser separados. E a gente entende um pouquinho mais do porquê o Jack quis ser bombeiro. Ele entra na casa em chamas, ele ainda devia ter uns 15 anos, 14 anos, e ele salva esse irmão adotivo dele, então a gente entende um pouquinho mais do porquê ele se tornou um bombeiro. Esse foi um resumo bem resumido aí do episódio 2, 3 e 4. Essa semana ainda, como eu falei, eu volto pra falar com vocês do episódio 5, 6 e 7. Se Deus quiser e nada der errado, a partir de semana que vem eu venho comentar com vocês dos episódios inéditos. Então toda sexta ou sábado eu vou vir contar pra vocês o que rolou no episódio inédito. Eu acho que tem uns 3 episódios aí pela frente ainda, então a gente tem umas 3 semaninhas pra gente conversar sobre Station 19 ainda. Bom, o que eu achei desses episódios? Cara, eu tô muito surpresa com a qualidade da série. Assistindo essa temporada, eu fiquei muito surpresa com a qualidade, o quanto ela consegue andar sozinha, o quanto ela não precisa mais de Grey's Anatomy pra ter força. Ela tem uma história muito bem contada, personagens muito bons e que te entretêm, e que você quer assistir o episódio inteiro, e que quando acaba você já quer assistir o próximo, que a gente perdeu um pouquinho em Grey's Anatomy, embora a gente que é fã mesmo, que gosta há muito tempo, a gente vai assistir, a gente gosta, a gente pontua os erros, mas a gente sempre vai continuar assistindo. Em Station 19 não é assim, tá? Uma qualidade muito boa, um jeito que os personagens interagem entre si, os relacionamentos, as mortes, os casos, é tudo muito bom, tudo acontece numa velocidade muito legal de você assistir, então eu tô curtindo demais, eu quero muito continuar, eu quero logo terminar esse vídeo pra eu ir assistir. No mais, a qualidade dos acidentes, das explosões, do fogo, tá cada vez melhor em comparação às primeiras temporadas, que já não eram ruins. A terceira temporada eu achei que os efeitos já estão melhores ainda. Apareceu o Tom nesse episódio e ele tem uma interação ali com o Sullivan sobre aquela dor que ele tá tendo na perna, porque o Sullivan voltou a ter umas dores na perna dele, então ele procura ali tratamento com o Tom. É bem legal, nada muito pesado. A gente vê, tipo, enquanto a gente assiste Grey's Anatomy, a gente tem uma visão desses personagens, como o Tom, por exemplo, vou usar ele como exemplo, porque ele foi o último aí que apareceu. Então a gente tem uma visão dele, e aí quando a gente vê fora do que tá rolando ali em Grey's Anatomy, ele fora, é tipo ele mesmo, sabe? E a gente não sabe nada que tá acontecendo na vida dele se a gente não assistir Grey's Anatomy. Por isso que eu acho que vale a pena você acompanhar os dois juntos. Queria muito ter feito isso. Assiste um, assiste o outro, assiste um, assiste o outro. Um outro grande paralelo que acontece também é aquele jantar daquele episódio chatíssimo de Grey's Anatomy. Aqui a gente vê a Vicky tentando convencer aí o Dema pra ir com ela no jantar lá na casa do Jackson. E é muito legal de assistir, gente. O relacionamento dela e do Jackson aqui, pela visão de Station 19, é muito bom, é muito legal, é leve, é gostoso. Em Grey's Anatomy ficou horrível. No começo era legal, mas depois ficou horrível. Então, honestamente, eu não sei se a gente tá cansado de Grey's Anatomy mesmo, ou, sei lá, se é uma visão distorcida aí do que tá acontecendo que eu tô tendo, mas em Station 19 tá muito mais interessante. Eu queria muito ter escutado vocês antes e assistido os episódios antes, porque tá realmente muito bom, mas não adianta ficar chorando, pelo menos eu tô assistindo agora e tá muito bom mesmo, e acabou Grey's Anatomy, agora eu tenho alguma coisa aí pra assistir. Terminando esse vídeo, eu vou correr pra assistir os próximos episódios, e eu venho contar pra vocês o que eu achei ainda essa semana. No finalzinho do episódio 4, a gente tem a Andy conversando com o Jack, e eles estão combinando de viver juntos. É meio estranho, né? Já que eles já foram ali um casal, e tipo, quem lembra que eles foram um casal um dia? Ninguém lembra mais. Mas eles já foram um casal e eles estão combinando de viver juntos porque ela acha que não vai mais conseguir conviver com a Maya e ele tá sem ter onde morar. Então eles vão ali compartilhar um apartamento, vão ser roomies. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e fazer um comentário bem maneirístico comentando aí o que você achou desses episódios.
Lembrem de não me dar spoiler, porque eu ainda não cheguei nos episódios atuais. Então vamos comentar o que aconteceu nesses episódios atuais. É brincadeira, se você quiser comentar aí qualquer coisa sobre os próximos episódios, pode comentar, eu mereço tomar spoiler. Eu que me permiti deixar tantos episódios passarem, e provavelmente quando eu subir esse vídeo eu já vou ter assistido. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa temporada, se você também acha que tá muito incrível como eu tô achando. Eu tô realmente chocada de não ter acreditado em vocês quando vocês falaram que tava muito boa, que tava melhor que Grey's Anatomy. Eu falei, gente, como que tá melhor que Grey's Anatomy? Mas realmente tá muito bom. Te espero no próximo vídeo. Beijinhos. Até o próximo vídeo.